Meu nome é Ana Paula, eu tenho 30 anos, sou do interior do Ceará, mas já estou morando aqui em Brasília já fazem 12 anos. Olá pessoal, meu nome é Elcio Carneiro, eu sou namorado da Ana Paula. Então eu fiz um transplante de fígado agora em fevereiro, dia 6 de fevereiro, porque eu descobri que eu tenho ainda uma doença autoimune que chama-se hepatite autoimune. Foi uma longa jornada até descobrir o que eu tinha. Como eu morava no interior do Ceará, uma cidade muito humilde, muito pequena, eu ia para o médico, fazia exame de hepatite A, hepatite B, hepatite C, não dava nada. E aí eles mandavam eu voltar para casa e eu fiquei sofrendo durante um bom período. Sentia muitas dores, sentia muito cansaço, por fim, eu comecei a ficar amarela, comecei a ficar, que é a icterícia chamada, comecei a ficar com muito inchada, então eu já não saía mais, não queria mais sair, não queria mais ir estudar, não queria mais fazer nada, porque eu já me sentia muito mal. Fiz vários exames, sofri muito, nesse período lá no interior do Ceará, mas chegou um momento que eu disse, ou eu vou procurar ajuda, ou eu vou morrer aqui. Então eu vim para Brasília com esse intuito, eu queria descobrir o que eu tinha para eu poder cuidar e para eu poder ficar viva. Teve um dia que eu cheguei em uma médica e ela me disse, Ana, você tem uma doença rara, uma doença autoimune, que se chama hepatite autoimune. O que significa isso? O seu corpo não reconhece o seu fígado. Ele ataca o seu fígado como se ele fosse estranho, como se ele não pertencesse a você. Ela olhou para mim e disse assim, você já tem cirrose hepática. E de verdade, eu não consigo entender por que você está tão bem, mesmo o seu fígado estando tão comprometido. Ela olhou para mim e disse assim, Ana, como você tem cirrose hepática, isso é algo que não é reversível. O que a gente vai trabalhar aqui? Trabalhar para administrar a doença, e que você tenha em mente que um dia você poderá e deverá fazer um transplante de fígado. Quando eu ouvi isso, eu já tomei aquele susto enorme, E de lá para cá foram lutas e mais lutas, A cirrose hepática, ela causa dores, fadiga, líquido na barriga, ânsia de vômito, encefalopatia hepática, varizes no esôfago, que faz com que você possa ter hemorragia, e eu tive hemorragia também, fiquei internada, fiquei na UTI, já fui para UTI algumas vezes, diversas vezes na verdade, já entrei em coma. Então assim, foram várias lutas, até chegar aqui. Algumas vezes a hepatite, ela causava alguns problemas muito difíceis no dia a dia para ela. Por exemplo, ela trabalhava de manhã, de tarde, e quando chegava à noite ela passava mal. Quando foi em março do ano passado, eu tive uma crise muito grande, foi bem intenso mesmo, eu quase que morri. E aí eu entrei para uma fila de transplante de fígado. Exatamente quase com um ano depois, eu fiz o transplante. A Ana Paula é uma pessoa excepcional. Ela é fabulosa. Eu nunca tinha conhecido na minha vida uma pessoa que gostasse tanto da vida.
de ver uma vida onde ela não encontra dificuldade nas coisas. E isso me encantou muito na Ana Paula. Já passei por tantas coisas, de pessoas perguntarem se eu estava grávida, porque como líquido, né? E aí a minha barriga ficava grande, né? Eu ficava bem amarela, então sempre tentei usar muita maquiagem, né? Para tentar disfarçar um pouco o inchaço em si, porque eu tomo até hoje muito corticoide, né? E aí as pessoas, você tá gorda. Eu sempre levo isso muito na esportiva, isso não me causa mal. Mas algumas coisas que não deveriam ser comentadas, que não precisa, né? E aí a gente passa por isso. Já teve pessoas que tiveram medo de eu passar isso para elas, né? E aí não, isso não passa, isso é uma doença autoimune, então não se pega, não se transmite. E eu renasci com o transplante. A fila do transplante, ela não é uma fila muito interessante. Você precisa piorar muito para você conseguir chegar ao topo da lista. Isso significa que para Ana Paula conseguir fazer o transplante, ela ficou muito ruim. Foi uma luta muito grande em relação à fila do transplante, em relação à espera, sabe? Eu tive a felicidade de poder chegar à minha hora, porque tem muitas pessoas que estão na fila e não dá tempo. Demora tanto e quando chega, não chega, na verdade, não chega a vez dela de fazer o transplante. Mas ela nunca deixou isso atingir nenhum dos seus objetivos. Impossibilitava algumas coisas que a gente, como casal, gostaria de fazer, viajar, sair, se divertir, mas a gente sempre soube passar por cima de tudo isso aí, estando junto. A gente fica muito ansiosa, então qualquer ligação que você recebe, você já acha que sabe? Uma vez que eu recebi a ligação dizendo que tinham encontrado um órgão, e aí eu criei toda uma expectativa, e a gente foi para o hospital. Quando chegou lá, a anatomia do fígado não deu. Então a gente voltou para casa, mas com muita fé em Deus de que o momento certo iria chegar. Isso eu sempre tive em mente, muita fé e a certeza de que no momento certo iria acontecer. Quando nós fomos avisados a primeira vez que tínhamos um possível doador, eu não estava em Brasília e foi um baque de emoções. Você mistura uma emoção muito grande de estar acontecendo um momento que você sonhou durante muito tempo, com o baque do risco da cirurgia e com a felicidade do transplante bem sucedido, e você viver uma vida, a partir daí, uma vida normal. Meia hora depois veio a confirmação que não era dessa vez, que esse fígado não era compatível em termos de tamanho, estrutura física com ela. Uma semana depois veio uma segunda ligação. E aí, um baque de novo, misturado com um turbilhão de emoções, onde você fica sem saber exatamente como agir. E dessa vez a gente foi agraciado com um fígado que foi retirado de Rondônia, Roraima, se não me engano, e esse fígado ele tinha o mesmo padrão em termos de tamanho e da necessidade da Ana Paula.
quando a gente foi para o hospital, estava todo mundo muito ansioso, muito preocupado, e a Ana Paula estava extremamente tranquila. Isso sempre foi um dom dela, de estar tranquila em situações difíceis, em situações importantes. Eu acho que essa calma dela foi extremamente importante para a cirurgia. A cirurgia foi muito bem sucedida, graças a Deus. Foi uma cirurgia relativamente rápida, foram mais de 10 horas de cirurgia, e eu estou falando de uma cirurgia rápida, e isso talvez seja reflexo dessa postura dela, bem calma, bem tranquila. Atualmente nós estamos recuperando. E eu sou uma outra pessoa porque uma família disse sim para doação de órgãos, e é algo que me toca e me comove muito, e a gente só para pensar nisso quando a gente está passando por. E uma coisa que eu peço assim agora, que um constante, que esse é um propósito da minha vida, é falar sobre a doação, é falar que mesmo no momento de dor a gente pode ser amor, sabe? A gente pode dizer o sim para uma família que está ansiosa, que está esperando, sabe? É difícil a doação no Brasil, e eu peço a todos que repensem e pensem um pouquinho e conversem com suas famílias sobre a questão de serem doadores, porque quem precisa vive um momento muito tenso, muito sempre aguardando uma possível doação. E a gente agradece muito a Deus e a essa família que disse sim para a doação de órgãos. E o apelo que eu faço hoje, que eu, sempre que posso eu repasso, é isso. Seja doador de órgãos, sabe? Se coloque no lugar do outro. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso. Muitas pessoas me perguntam: Ana, como que eu faço para ser doador de órgão? Eu tenho que assinar alguma coisa? Eu tenho que ir ao cartório? Eu tenho que fazer... Não, você não tem que fazer nada. Acho que você só tem que reúna sua família e diga para eles: olha, eu sou doador de órgãos. Se alguma coisa me acontecer e eu puder doar os meus órgãos, façam isso por mim. Né? Então é só isso, é só o consentimento da família. A minha vida foi salva pelo sim de uma família que se colocou no lugar da minha família, talvez no meu lugar. E hoje eu tô aqui, né? Graças a isso. Ela está muito bem, tomando todos os cuidados, ela é extremamente criteriosa. Eu amo muito a Ana Paula, é uma pessoa que eu descobri ser incrível. Incrível em vários aspectos. Ela é bonita, ela é otimista, ela é guerreira, ela é sempre extremamente positiva. Para mim é um privilégio estar junto com ela. Quero agradecer a todos a oportunidade de ouvirem um pouquinho esse depoimento e repensem, por favor, a questão de serem doadores de órgão. A pessoa que fez a doação deu uma nova vida para ela, uma qualidade de vida, que é o que a gente buscava. A Ana Paula está conseguindo atingir. Por mais que eu esteja com 2 meses de transplante, eu estou me recuperando, mas eu já tenho uma vida totalmente diferente da que eu tinha. Mais disposição, já consigo fazer algumas coisas que eu não conseguia.